Nós começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto ao Rio de Janeiro, onde está o jornalista Sidney Rezende. Sidney, é um prazer falar contigo ao vivo. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, senhoras e senhores. Bom dia. Bem-vindo também, Evandro Cine, à sua disposição. Opa, vamos falar então sobre esta operação da Polícia Federal, né? Deflagrou aí no estado do Amazonas, também com dinheiro bloqueado em Manaus e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 25 mandados de busca, apreensão e prisão expedidos e vários apontamentos de irregularidades que teriam sido cometidos com o apoio do governo do estado e do governador Wilson Lima, junto com o seu secretariado, para desvio de recurso público e fraude em contrato. De que forma que o governador agora está exposto em Sidney? Como que você olha para esta operação no momento de uma pandemia que tem o Amazonas como um dos focos principais? Evandro Cine, tem um velho ditado popular que diz uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a investigação da Polícia Federal poderia, como está acontecendo agora, já ter acontecido há um mês, como poderia acontecer um mês para frente, porque se sabe que o governo do Amazonas tem uma série de problemas no recebimento de recursos públicos vindos de Brasília, na administração e gestão da pandemia, nos vários problemas que tiveram aquele ponto mais alto que envolve até o ministro da Saúde então, Eduardo Pazuello, general Pazuello, que é justamente a falta de oxigênio. Então, se viveu, principalmente em Manaus e no estado do Amazonas, o pior dos mundos, né, quando nós analisamos a situação da expansão da Covid-19 no nosso país. Então, uma coisa pelo seguinte, a investigação, ela pode ter elos políticos ou não, e sempre tem, porque você está no foco principal, o chefe do Poder Executivo do estado do Amazonas, um estado absolutamente importante, relevante, o que acontece no Amazonas hoje interessa ao planeta, né, é super acompanhado, mais até do que nós imaginamos. Então, essa investigação, perfeitamente. A pergunta é, ela pode acelerar a necessidade de convocar o governador para ir à CPI? Aí entramos naquela outra coisa, né? Uma coisa, outra coisa. Vamos para outra coisa. Eu acho que a CPI pode continuar o seu trabalho com relação às investigações ainda no âmbito federal e vai se chegar, sim, porque faz parte do objeto da atenção, verificar a situação de governadores e governos que receberam recursos. E vamos lembrar também o seguinte, hein? Ele é governador atual, o Wilson Lima, que está no epicentro dessa hecatombe, ele é do PSC, Partido Social Cristão, de base evangélica, de direita, conservador, está dentro do universo muito próximo ali do presidente Bolsonaro e de todos aqueles seus aliados que propuseram um governo do centro para a extrema-direita. E é também o partido em que o pastor Everaldo tinha a sua principal liderança, né? E ele acabou sendo preso, o governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro acabou sendo empichado, sofreu impeachment e agora está chegando também ao estado do Amazonas. Eu acho que a investigação policial eu vejo com tranquilidade e até com felicidade, porque eu acho que para o cidadão é muito importante que se investigue mesmo cada centavo, o meu, o seu, do cidadão que hoje está por aqui, né, de malversação, de desvio de dinheiro e de corrupção. Acho que a investigação é positiva. Ô Sidney, agora nesse lance de uma coisa, outra coisa, né, aproveitando o seu jargão, o seu ditado que você utilizou, a gente teve vários depoentes ali da CPI tentando jogar foco da crise do Amazonas para a administração local, ou seja, para a administração municipal, para o governo do estado. Uma operação que acontece neste momento não poderia tirar o foco, então, de este problema é do Ministério da Saúde e do governo federal, mas foi provocado por essa gestão local, como apontam algumas das pessoas que foram ouvidas e questionadas sobre a crise no Amazonas? Cine, no detalhe, sim, no varejo, mas no atacado, não. Por que no varejo? Nós estamos falando disso agora e não estamos falando do desastroso depoimento ontem da doutora Nise Yamaguchi, né, que demonstrou muita fragilidade na sua atuação, na forma como fez os aconselhamentos devidos no combate à pandemia. Realmente ela demonstrou uma falta de conhecimento, uma fragilidade grande, ainda que tenha acertos também, evidentemente, numa longa fala. E você acaba, sim, em termos de noticiário, desviando o foco, trazendo uma outra coisa. Mas aí eu pergunto também para o cidadão, né, e pergunto para você, para todos, e por causa disso não se vai investigar desvios de âmbito estadual? Perfeitamente. Por isso que eu digo que a CPI deve fazer tranquilamente o seu trabalho e vai se chegar, tem menos de 60 dias para isso, também nos governos estaduais. Aí vamos verificar realmente que o trajeto do dinheiro foi bem aplicado ou mal aplicado. Qualquer problema de gestão, né, desde que não seja de corrupção, é compreensível. Se imaginava fazer alguma coisa num prazo limite, não se
se fez, não se administrou bem. A outra coisa é embolsar, né, pessoas da iniciativa privada ou individualmente recursos federais que deveria ir para o combate à pandemia e acabou indo para o bolso de alguém de maneira irregular, criminosa, por licitações fraudulentas e tudo mais. Agora, de que a tropa de choque governista vai se beneficiar no Senado, olha, ali não tem criança não, viu, Cine? Ali todo mundo é adulto, todo mundo é vacinado, ali só tem cobra criada, então faz parte do jogo sim, claro, os governistas entendem que se puxar a investigação mais para o âmbito estadual, desvia-se de uma apuração mais profunda de erros e omissões no âmbito federal, e aqueles que acham que tem que se esgotar o processo dentro de uma ordem, vai lutar por isso dentro da comissão, faz parte da política, ganha quem tem mais competência, quem é mais organizado, às vezes nem ganha quem é maioria não, hein? Ganha quem tem mais capacidade. Eu pessoalmente acho que deve se prosseguir a investigação como está se fazendo ainda no âmbito federal e se chegar até aquele prazo. Ainda que alguém diga assim, mas vai apertando o tempo, prorroga-se por mais 90 dias e mais adiante, né, esgota esses 60, menos de 60 dias e depois faz a prorrogação para mais adiante. Tem que se descobrir, afinal de contas, erros e acertos dessa pandemia que nos leva a esse trágico número que eu vou dizer agora, número de ontem, 465.199 brasileiros. E só temos em primeira dose 21,83% da população vacinada e em segunda dose nem 11% se tem, é 10,57%. Vacina, 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 corrupção não. Sidney, você citou o depoimento da doutora Nise Yamaguchi, é neste assunto que eu gostaria de entrar agora contigo, né? No depoimento à CPI, a médica negou ter feito parte de uma estrutura paralela de aconselhamento, um chamado gabinete paralelo. Nise se definiu como uma colaboradora pontual, eventual do governo que participou de reuniões no Planalto. Um dos momentos de maior tensão durante o depoimento aconteceu quando Nise disse que a vacinação não é a única saída para o enfrentamento à Covid. Vamos ver. Não se deve vacinar aleatoriamente, dizendo que a única saída é a vacinação, porque o tratamento precoce então, é tratamento. A senhora mantém a o que afirmou? A vacina, ela não deve ser que o tratamento precoce é tão importante quanto a vacina? Não, eu digo que uma coisa então, é o tratamento. Então, retira o que falou. Não, também não. Eu digo o seguinte, o tratamento é tratamento. Então, repete vacinação é vacinação. Objetivamente, existem dois lados. A medicina da prevenção, que é a vacina, e aí a medicina do tratamento, que é o tratamento. Então, são coisas diferentes. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa, eu não sou médico, não sou. Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Nise. Perfeito. Isso é histórico, não é de hoje. Sidney, eu gostaria que você trouxesse primeiro a sua opinião sobre o depoimento da doutora Nise Yamaguchi, sobre as falas dela aos senadores da CPI. Evandro, já citei aqui no quadro várias vezes, né? O Rafael Colombo, nosso apresentador, né? Ele já é testemunha disso, hoje ele está nas merecidas folgas, nesses próximos dias, né? Eu dizia o seguinte, não gosto dessas interrupções que não se permite a pessoa responder, ainda que seja de forma objetiva, e dar uma pequena explicação para circunscrever a sua opinião. Então, ficar atropelando a depoente, eu achei isso muito ruim, já fiz essa crítica anteriormente. Mas, especificamente, a sua pergunta que você me faz, eu adorei, eu achei que foi uma das melhores análises do senador governista Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Ele pediu a palavra, dirigindo-se a Nise Yamaguchi, a depoente, né, convidada, e disse assim, a senhora está rodeando o toco, disse para ela. E aí ele disse assim, dispenso o admico. Né, e vá direto ao ponto e responda as perguntas, porque ela ficou rodeando o toco, né, muitas vezes rodeando o toco, e não respondia, e ficou aquela história toda, ao ponto do presidente da CPI, disse, olha, a senhora está aqui como convidada, mas a senhora pode voltar aqui como convocada, e aí muda, né, o relacionamento, a forma. Eu acho que ela é muito habilidosa, sabe que nós todos, né, somos admiradores dos profissionais de saúde, os médicos, ainda mais os oncologistas, né, que às vezes dão minutos de vida a mais, dias a mais, conseguem, em casos
casos excepcionais até, muitas vezes levar à cura, né? O câncer é uma doença terrível, mas eu noto que ela frequenta muito Brasília, né? Então ela nunca está em nada assim oficial, mas ela está nas entidades médicas, ela desde o governo Lula, que ela integrou também ali um trabalho de consultoria, sempre assim, é oficial, mas não é, eu estou lá para ajudar o Brasil, mas está sempre em Brasília, né? Vai em Brasília o tempo todo. Eu lamento, porque eu gostaria que ela tivesse até, pelo conhecimento que tem, a julgar pelo que os predicados dela foram apresentados, ela tivesse até mais no consultório do que nessa circulação do poder, né? Eu acho isso aí um pouco, enfim, poderia ser deixado um pouco em segundo plano, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ela fez um depoimento rodeando o toco, ela não foi muito contundente, demonstrou desconhecimento primário de doenças que, através da infectologia, você pode estudá-las melhor e trazer soluções. Acho que ela não se saiu bem na sessão de ontem, não foi uma boa para ela e suas ideias, e ela ainda ficar apegada a certos raciocínios, como o uso de certos remédios, medicamentos que servem para um determinado destino, que diz a bula, mas não para outros, foi muito ruim para ela. E eu destaco aqui a competência do senador Alessandro Vieira. Me chama muita atenção esse senador do Cidadania de Sergipe, muito estudioso, muito cuidadoso, medidor das palavras, muito educado, muito preciso, mas demolidor. Ele fez ontem, me parece assim, de maneira exemplar, nota 10, uma abordagem que é o que eu gostaria, né? Quando o senador vai preparado para fazer com que o depoente esclareça. Esse tipo de postura contribui muito para a CPI. Foi o senador Alessandro Vieira quem apresentou ali de que o estudo citado por ela sobre o uso da cloroquina e a eficácia tinha sido já suspendido em dezembro porque não chegou a resultado algum, e foi neste momento que a doutora Anísia disse, inclusive, que não foi essa informação que chegou até ela. Então esse foi mais um dos momentos tensos ali da fala da doutora Anísia Yamaguchi. Eu queria também falar com você sobre esse suposto gabinete paralelo que foi citado inúmeras vezes por vários senadores, e a doutora Anísia, com aquela fala muito linear, né, na paz do Senhor, dizendo que não existe gabinete paralelo, que ela tinha apenas fazia apenas uma orientação pontual e eventual aos pedidos do governo federal. Agora, se houver uma acariação, há um risco para a doutora Anísia Yamaguchi de se descobrir uma mentira, ou seja, citou tudo, menos que havia uma plaquinha escrito gabinete paralelo, Sidney? Se tiver uma cariação, e para começar aquela história da bula, né, de se colocar cloroquina já na bula para a hipótese de ser um medicamento recomendado pela Anvisa, com o próprio diretor da Anvisa, né, o vice-almirante Barra Torres, ela mostrou uma diferença com ele ali, que tiver uma cariação, tem a impressão que vai sair faísca. Mas vamos lá, vamos entender aqui um detalhe importante da postura, da liturgia do cargo, da necessidade de um presidente da República, Jair Bolsonaro, de um ministro da Saúde, atualmente Queiroga, anteriormente Pazuello. Eu acho que eles têm que conversar com todo mundo, quanto menos blindagem nessa matéria é melhor, consultar, conversar, indagar, pessoas com pensamento diferentes. Eu acho que isso é muito produtivo, oficialmente, não oficialmente. A outra coisa é essa história aí do gabinete paralelo. Por quê? Porque se você constitui um grupo, para esse grupo ter poder de governança, de tomar medidas, de levar medidas prontas para o presidente, sem discussão, aí você cria algo complicadíssimo. Imagine isso na área de segurança, né? Você tem lá a BIM, você tem no gabinete institucional profissionais militares, por exemplo, que assessoram o presidente nessa matéria. Você imagina se criar na área de segurança um grupamento paralelo, começa a investigar a torta direita, começa a levantar fichas, começa a fazer uma coisa em via paralela que no início parece muito inocente e depois vira algo descontrolado. Você cria um cancro dentro do poder central. Então, o poder paralelo, nesse sentido, na questão de um comitê, de um grupo, é ruim, é perigoso por isso. E tudo é público. Nós precisamos saber. Por isso que a gente alerta aqui, quando o presidente usa máscara, a gente aplaude, quando ele não usa, ele é criticado. Por essa razão, ele sinaliza, ele demonstra como líder que é, eleito pelo povo, né, num poder constituído, para onde o país está indo, para onde ele quer sinalizar. Então, realmente, esse que é o problema. O presidente conversar com todo mundo, zero. Perfeito, ótimo, zero de problema, né? Mas aí que tá, se permite ter um poder paralelo, é isso que de forma perdigueira a CPI quer chegar, aí cria um grande complicador. Você começa a ter gente ali na sala contígua, ao lado da sala do presidente no Palácio do Planalto, que está de repente sendo convocada e nem cargo tem, nem tem poder oficial para isso e acaba mandando mais que um ministro constituído indicado pelo presidente. Pode isso? Pode não.
Sidney, eu quero falar com você também um pouco sobre os movimentos de hoje na CPI, né? Temos aí daqui a pouco a retomada dos trabalhos com a médica infectologista Luana Araújo, que foi convocada, foi anunciada para assumir uma secretaria de combate à Covid. 10 dias depois veio o governo federal e olha, não será Luana Araújo. A gente agradece ali a contribuição dela, mas está cancelado. Qual é a sua expectativa para o depoimento de Luana Araújo, que em algumas vezes já se colocou contra o uso de medicamentos que não têm eficácia para o tratamento da Covid-19? Já deixou isso muito claro. Como que você vê? Qual é a importância desse depoimento um dia depois da doutora Nise Yamaguchi, que ainda defende o chamado tratamento precoce de uma forma tão intensa como ela demonstrou ontem? Cine, ela é infectologista. No caso específico aí de se Exatamente. investigar, né, ações e omissões. Está me ouvindo? Estou ouvindo, não, concordei, exatamente, Sim. infectologista. Ah, sim, é verdade, porque eu pensei que tivesse alguma pergunta paralela. Olha, de fato, ela é infectologista, então neste caso aqui é importante que ela é uma especialista. Espero que não seja a CPI da cloroquina ou a CPI apenas de medicamentos indicados ou contraindicados ou não sugeridos, né, para tratamento da Covid. Eu acho que a CPI tem que buscar, na sua lente, ampliar mais, atacar problemas de ordem mais amplas, porque dessa maneira nós teremos condições de entender diretamente o processo. Agora, se ela hoje disser que ela foi orientada, questionada, foi pedido a ela alguma coisa como, olha, a senhora vindo integrar a equipe, nós gostaríamos que a senhora adotasse tal postura e medida, como, por exemplo, a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada pela saúde, pela Organização Mundial de Saúde, se ela afirmar categoricamente esse tipo de coisa, muda de figura. Ela é lá, como infectologista, para dar uma aula sobre a matéria, é importante, é bom e tal, mas não serve precisamente a CPI. Serve como uma aula, mas não serve para uma investigação. No entanto, se ela trouxer elementos concretos, ela foi indicada, inclusive, pelo ministro Marcelo Queiroga para exercer o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19. Se ela foi chamada, ela não tinha discordância em integrar esse governo. Ela não tinha uma postura, porque se você tem discordância ou ideológica, ou política, ou até técnica, antes você diz, não, eu não aceito, muito obrigado pelo convite, me sinto honrada, muito agradecido, né, de poder ser convocada para ajudar o país, mas eu não gostaria de ir. O ministro Nelson Taixe fez algo parecido, quando se levou a uma consideração que ele deveria defender a cloroquina, ele simplesmente pediu para ir embora, porque chegou no limite dele e está preservada até hoje essa sua imagem, conduta, lisura, correção, de identificação e casamento com a ciência, né? Dali para frente ele não foi. Se ela trouxer esses elementos que eu estou citando aqui, eles serão muito úteis, porque vai mostrar por dentro, nas entranhas do governo, como é que as coisas funcionam. Agora, só saberemos se ela fará isso ou não fará isso daqui a pouquinho, quando ela sentar lá na cadeira do depoente. Exatamente, né? Há previsão aí para o início por volta das 9h30 da manhã. A gente vai acompanhar ao vivo, trazer essa transmissão para vocês também ali do plenário e dos senadores fazendo essa pergunta. Na verdade, ela foi convocada, né, Sidney? E ela está sob essa questão de que, se mentir, pode ter problemas de fato. Diferentemente da doutora Nise Yamaguchi, que foi uma convidada. Há uma diferença. Isso pode colocar uma pressão maior sobre a doutora Luana para expor, então, os motivos que ela possa saber de ser anunciada, mas não ser de fato colocada no cargo? Esse é o ponto central, né? Quer dizer, as razões da desistência dela, o que uma pessoa convidada passa a desconsiderar o convite e diz não e vai embora. Algo aconteceu e ela vai ter que trazer essa explicação. Até o dia de ontem, o presidente da República diretamente foi blindado, foi preservado, foi cuidado, ninguém disse assim, olha, o presidente me orientou. Mas nesse caso aqui é bom saber, quer dizer, se foi o ministro Queiroga e ela juntos que chegaram à conclusão que ela não deveria prosseguir, ou se tem alguma outra coisa que nós não sabemos e por isso a investigação é importante. Você lembrou bem, tem uma diferença de ser convidado e de ser convocado. Você ser convidado pode até rodear o toco, viu? Mas você vai ser questionado do mesmo modo. Agora, se você for convocado, não tem essa de rodear o toco, não. Vai ter que dizer o que é. Eu nem sei o que o senador Jorginho disse de admico, né? Mas eu entendi o sentido. Não sei o que é admico, mas entendi ali o sentido. Então, eu penso que você está certíssimo, ela hoje tenderá, creio eu, a compreender já no juramento inicial da sessão que ela não poderá ficar fugindo ou eventualmente propiciar alguma contradição.
penso que não vai acontecer isso, porque o episódio dela foi muito circunscrito a um fato concreto de que ela não assumiu. Então, algo aconteceu, este algo é que é importante. Agora, claro, por ser infectologista, ela certamente já na apresentação, ela fará com as suas credenciais uma espécie de posicionamento sobre esses medicamentos não recomendados pela área de saúde. Vamos aguardar. Eu acho que vai ser interessante, não talvez o depoimento mais atraente para o telespectador, né? Mas tudo isso é muito importante para o Brasil e é muito bom que o brasileiro comece a se interessar. Não importa se ele se interessa pela direita, se interessa mais pela esquerda, nós temos que cuidar e acarinhar esse país e os seus destinos, nos informando para a gente votar melhor, discutir melhor as questões, ter o melhor diagnóstico do presente para termos a solução o mais rapidamente possível. É o que todos queremos. Sidney Rezende, muito obrigado, viu? Um ótimo dia para você e um bom feriado. Eu quero saber, Cine, você que é muito elegante, só para arrematar, eu vejo que você está de lencinho branco. Alexandre Garcia nos ensinou outro dia, dizendo que quando você não tem uma combinação ideal com a gravata, você pode usar o branco, que branco combina com tudo. Você assina embaixo ou você usou o branco por uma outra razão? Nos ensine. Não, exatamente, foi por isso mesmo. Quando você não tem opção, você vai no branco que você nunca erra, viu, Sidney? Foi esse o motivo. Valeu, Cine, um abraço, bom trabalho, meu Mas o seu amigo. também tá bem, viu? Porque o seu combinou com a gravata, eu vi aí. Então a gente vai mantendo... Eu estou verde oliva, que eu pensei que você fosse me perguntar alguma coisa, General Pazuello, Exército, já vim logo de verde oliva pronto para o tema, mas fica para outra ocasião. A operação impediu isso lá no Amazonas. Obrigado, Sidney, bom dia para você. E olha só as outras. Só ressaltando que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.